Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e neste vídeo nós vamos fazer uma aula completa sobre a República Oligárquica em apenas um slide, com os principais assuntos relacionados a este conteúdo. Lembrando que nós temos dois vídeos. Este primeiro vídeo é uma exposição geral acerca do tema, e o outro vídeo, que já vem na sequência, será marcado neste vídeo aqui, é uma recapitulação e resolução dos exercícios acerca deste tema que estamos trabalhando, tá? Deixa o seu curtir aí, compartilha esse vídeo, vamos em frente aprender acerca da República Oligárquica. Então vamos dar uma contextualizada. Vocês já sabem que o professor de História gosta de contextualizar. Então nós estamos na história do Brasil, tá? E nós estamos no Brasil República. Deixa eu puxar meu ponteirinho laser aqui, que eu acho legal, tá? Então nós estamos no Brasil República. A República foi proclamada, no dia 15 de novembro de 1889, eu lembro como se fosse hoje, inclusive. E o Brasil era um império e passou a se tornar uma república, porque o império ele acabou entrando em crise por uma série de fatores. Isso a gente pode deixar para um outro vídeo. E aí foi proclamada a república pelos militares. Okay? Aí, o período que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, quando Vargas toma o poder e vai iniciar a Era Vargas, a partir de 1930, nós temos a chamada Primeira República. Tá? Hoje não se fala mais República Velha. Antes esse termo República Velha era utilizado, hoje não mais. Então o pessoal prefere falar, os historiadores mais recentes preferem usar o termo Primeira República. E a Primeira República, gente, é dividida em duas. República da Espada, que foi quando os militares assumiram o poder, sendo que o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo presidente foi o Marechal Floriano Peixoto. Então são dois membros do Exército, que então compunham, em termos políticos, o que a gente chama de República da Espada. E esse tema que nós estamos tratando hoje aqui, República Oligárquica, que vai de 1894 e 1930. Então nós temos aí mais ou menos 36 anos, um tempo bastante significativo, inclusive, de República Oligárquica. Bom, cumpre ressaltar que quando a gente estuda história, é sempre legal pegar o título e dar uma dissecada nele, para a gente entender. Então a palavra oligarquia vem do grego oligos, que significa poucos, e arquia, que significa poder. Então é poder na mão de poucos. Esses poucos, geralmente, eles compõem uma elite política que comanda um determinado território. Nesse caso, a gente está falando de história do Brasil, é o Brasil. E no caso da República Oligárquica, esses 36 anos, nós tivemos pessoas ligadas ao café. O café, que foi um produto muito importante economicamente no Brasil. A gente tem o período cafeeiro, ou o ciclo do café, que o café começou a ser produzido principalmente no Vale do Paraíba, em São Paulo, a partir de 1830. Então nós temos agora uma elite cafeeira que tem um impacto político significativo, ou seja, eles estão comandando o país. E aí depois tem alguns detalhes que a gente vai tratar mais adiante. Mas óligos significa poucos, e nesse caso é a elite cafeeira que comanda o país. Beleza? Vamos lá. A gente vai ver o conceito. O conceito é sempre básico, na minha aula de história. Eu sempre gosto de situar um fato no tempo e no espaço. Então a gente vai falar aqui de alguns aspectos, inclusive ligados aos cafeicultores, que também estão relacionados aqui com os donos do poder. Os donos do poder é um conceito que foi popularizado no livro de um sociólogo brasileiro chamado Raimundo Faoro. O título do livro é esse, Os Donos do Poder. Então, de certa maneira, a palavra donos do poder, esse subtítulo, faz uma referência, ainda que indireta, ao livro do Faoro. E os movimentos sociais. Inclusive, a gente está falando aqui da competência número 5 do Enem. Importante. Revoltas, movimentos sociais. Isso é bastante cobrado aí nas questões que vocês vão encarar, em termos de exames externos, vestibulares e por aí vai. Então, a gente tem Canudos. Claro que a gente tem que fazer a gente está fazendo um resumão aqui, obviamente. O assunto República Oligárquica é muito amplo, mas a gente vai fazer um recorte aqui. Canudos, vamos falar da Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Beleza? Então vamos lá, vem comigo.
Vamos começar pelo conceito, então, hein? Atenção. República oligárquica é o termo utilizado, essa parte eu leio, porque a parte do conceito é legal ler. Né? Eu não costumo ficar lendo slide em aula, mas essa primeira parte até acho que é interessante. É o termo utilizado para denominar o período entre 1894 e 1930, ou seja, 36 anos, em que o Brasil foi governado por grupos ligados ao café. Né? Ou seja, aquilo que eu já falei está aqui sendo repetido. Então vamos para lá, vamos para frente. Então, eu tinha comentado com vocês, né, esse período da República Oligárquica, junto com a República da Espada, eles vão compor o que a gente chama de Primeira República. Aí a gente tem um tempo até um pouco maior, porque engloba os dois períodos. Olha lá, gente. Ó. 1889, com a proclamação da República, até 1930, quando, então, Getúlio Vargas, através de um golpe de Estado, assume o poder no Brasil, iniciando a Era Vargas. Tá? Então, a República Oligárquica fica entre a República da Espada e a Era Vargas, se a gente coloca ali, né, na linha do tempo. O termo oligarquia significa poder ligado à elite cafeira, já falei disso também para vocês. Né? E república, aí faz referência à própria proclamação da república em si. Nós temos um sistema de governo, né, que na Constituição de 1891, que estava em vigor até hoje, nós temos então o Brasil alçado à condição, de acordo com a Constituição, chegou a rimar, hein? De República Federativa Presidencialista. República até pressupõe o voto direto da população, né? Ainda que esses candidatos aí eram, de certa maneira, ficavam concentrados em algumas regiões muito específicas do país. Federativa é porque agora o Brasil vai ser dividido em estados, né? Não eram 26 estados ainda, mais o Distrito Federal. Naquela época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, não existia Brasília ainda. Tá bom, gente? Procure sempre ter em mente que Brasília foi inaugurada, né, ainda no governo de Juscelino Kubitschek, no ano de 1960. Então a gente tem lá a gente já tem o Acre, porque o Acre é desde 1905, se bem que o Acre ele vai ser incorporado no meio aqui da República Oligárquica a partir lá do Tratado de Petrópolis. Né? O Acre vai ser, de certa maneira, depois da treta que teve entre o Brasil e Bolívia, a Bolívia cede o Acre para o Brasil. Né? Então, basicamente é isso. E o presidente da República, né, agora, ele compõe o chamado Poder Executivo. Ele é chefe de Estado, né, o presidente ele tem essa característica numa república pura, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Né? Chefe de Estado ele representa o Brasil, né, nos eventos internacionais, e chefe de governo significa que ele tem poder sobre o poder, poder sobre o poder executivo. Tá? E aí nós temos, dentro da perspectiva dos cafeicultores com poder na mão, a gente tem a chamada política do café com leite. Talvez você já tenha até ouvido falar, né? É uma coisa que marca na nossa cabeça, porque a imagem do café com leite é uma imagem muito marcante. E de certa maneira, até eu sempre me perguntei assim, mas por que a galera sempre lembra da política do café com leite, né? Mas agora pensando bem e conversando aqui com vocês nessa aula, me vem em mente que o quê? O café é parte do hábito do brasileiro. Então, vou tomar um café de manhã, às vezes um cafezinho no decorrer do dia e tal. E o café com leite, que em alguns lugares, acho que São Paulo é chamado de pingado, né? Tem umas denominações diferentes. E o café com leite faz parte. Quer leite no café? Quer leite no café? Então, dentro dessa perspectiva, a imagem do café com leite é uma imagem muito enraizada na nossa cultura e nos nossos hábitos gerais. Até porque o café foi muito importante economicamente para o Brasil. Né? Agora, a política do café com leite tem a ver, né, com uma situação, né, relacionada aos presidentes, em que eles se revezavam. Não era bem um revezamento, né, em que hora é São Paulo, hora é Minas Gerais, até porque os quatro primeiros presidentes eram de São Paulo. Né? Mas, no geral, os que se candidatavam a presidente eram um paulista ou um mineiro. Como São Paulo era produtor de café lá no Vale do Paraíba, como eu comentei, e Minas Gerais, naquela ocasião, era produtor de leite por causa da pecuária, né? Não só o leite, como os derivados. A gente lembra de Minas Gerais em relação ao pãozinho de queijo. Né? O que é o queijo? O queijo é um derivado do leite. Então, nós temos aí Minas já ocupando um papel muito importante na política brasileira. Tá? Aliás, um detalhezinho para vocês que pode ser interessante. Nenhum presidente, desde 1946, quando
Eurico Gaspar Dutra assume a presidência do Brasil, de 1946 para cá, nenhum presidente do Brasil foi eleito sem ter vencido em Minas Gerais. Para ver a importância política de Minas para a política brasileira, não é isso? Né? Então, São Paulo produtor de café, Minas Gerais produtor de leite, então nós temos a política do café com leite. Né? Aí nós temos também a prática do coronelismo. O coronel não tem a ver com uma patente militar, tá, gente? Mas sim com o exercício de poder em algumas regiões do país. É uma figura que detinha um certo poder econômico e esse poder econômico acabava tendo influência política. Não era só no Nordeste, a gente às vezes imagina a figura do coronel muito ligado à cultura nordestina, mas não é verdade. O coronelismo ele pode ser resumido, inclusive, conectado, inclusive, aquelas famílias muito poderosas. Né? A família Cavalcante, que tinha lá em Pernambuco, se eu não me engano, mas tem famílias muito poderosas no Brasil inteiro. E quando essas famílias poderosas assumiam um impacto, tinham um impacto político, ou assumiam uma influência política no âmbito, às vezes, mais municipal, local, ou até regional, então a gente chama de coronelismo em alguns casos. Né? Então, o coronelismo ele teve um impacto pela influência política e, claro, se a gente considera que, de acordo com a Constituição de 1891, ainda em vigor nesse período, o voto era aberto, ou seja, as pessoas elas tinham que declarar abertamente em quem iam votar. O voto não era secreto ainda. Então, muitas vezes, se conecta o coronelismo e o sistema de votação dentro de uma perspectiva de possibilidade de fraude, através da ameaça ou de suborno, né, em que o coronel, de certa maneira, ele influenciava na escolha política. Ou seja, ele acabava elegendo o político que ele queria, ou por ameaça ou por suborno. E esta prática, gente, de fraude ou até de compra de voto era chamada na época de voto de cabresto. O cabresto é um equipamento que você coloca no cavalo para conduzi-lo. Então, como as pessoas eram conduzidas às zonas eleitorais ali para votar, muitas vezes no candidato coronel, ou desses grupos políticos muito fortes aí nas regiões, então a gente tem o voto de cabresto. Beleza? É claro que a gente não pode falar da República Oligárquica sem falar dos movimentos sociais, que foram revoltas, que ocorreram por vários motivos, políticos, raciais. Nós temos a Revolta da Chibata, que teve uma questão racial também, né? Social e racial, questão econômica, né? Que permeia muitas dessas revoltas e por aí vai. Então, por exemplo, nós temos Canudos. Canudos foi um movimento social, né? Que ocorreu lá na Bahia, na parte do sertão. A gente até aprende que geograficamente a gente divide algumas regiões do Nordeste em 3 partes. A zona da mata, que é a parte mais fértil, que é a parte onde a agricultura é mais florescente. Nós temos o agreste e nós temos o sertão. O agreste, às vezes não, sempre, né? Dificulta a umidade e a possibilidade de chuvas no sertão. Por isso que a gente chama o sertão de semiárido, né? Por ter pouca possibilidade agrícola devido à seca, nós temos uma região muito vulnerável, né? Então a questão social no sertão nordestino é muito forte. Então aí, dentro desse contexto de miséria, de vulnerabilidade da população, nós temos aí uma espécie de monge. Na verdade, ele era advogado, mas acabou atuando em várias áreas aí, né, chamado Antônio Conselheiro. Ele tinha inclusive esse nome porque aonde ele ia, ele dava conselhos. E de certa maneira, ele consegue, através da retórica dele, ou seja, da maneira como ele falava, da maneira como ele se comunicava com o povo, ele conseguiu convencer muita gente a segui-lo. E ele acabou fundando com esse povo um arraial, né? Uma vila, uma espécie de vila, uma espécie de mini cidade, chamada Arraial de Belo Monte, mas também conhecido como Arraial de Canudos, né? Que possui, de certa maneira, algumas características ligadas ao próprio líder Antônio Conselheiro. Então, por exemplo, foi um movimento monarquista, até porque o Antônio Conselheiro era anti-republicano, ele metia o pau na República, ele dizia: a República é coisa do diabo, a República impôs a miséria da população, a República instituiu o casamento civil, afastou o povo de Deus. Então, de certa maneira, havia uma propaganda por parte do conselheiro anti-república. E ele sempre defendeu, né,
o que seria talvez um retorno da monarquia, ou seja, ele era monarquista. Foi um agrupamento coletivista, porque as pessoas dividiam aquilo que tinham, né? Era uma comunidade muito simples, né? Viviam da pequena agricultura, da pequena propriedade, por aí vai, né? naquela região. De certa maneira, foi uma experiência, digamos, separatista, ainda que não oficial, né? Porque o próprio conselheiro ele não reconhecia o Arraial de Belo Monte dentro da estrutura política regional brasileira, é como se fosse um mini país separado, ainda que isso não fosse considerado oficialmente, e messiânico porque o conselheiro era quase um messias, ou seja, uma figura religiosa, né? Tinha cabelo comprido, tinha aquelas vestes mais simples, andava muitas vezes com um cajado na mão, assim meio que Moisés, né? A gente vê aí meio a figura do Abraão. Bom, Canudos acabou sendo destruído em 4 campanhas militares, né? Era visto a partir do governo de Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil a partir de 1894, como uma ameaça à ordem nacional, até porque eles não pagavam impostos, esse era um ponto, e segundo, porque havia uma possibilidade, digamos, né, na interpretação do próprio presidente e dos políticos da época, de que Canudos desse o exemplo para outras regiões que tentassem uma pegada mais separatista. Né? Então, foram 4 campanhas militares, inclusive uma das campanhas militares foi coberta pelo jornalista, então jornalista Euclides da Cunha, que depois, né, lembrando Canudos, ele vai escrever uma obra chamada Os Sertões. Pessoal, Contestado, que depois originou a Guerra do Contestado, então a gente teve a Guerra de Canudos, né, a partir do movimento de Canudos, e teve Guerra do Contestado a partir do movimento, né, também de agrupamento sertanejo. Lembra que, e vejam bem, a palavra sertanejo não se refere só ao sertão nordestino. Sertanejo se refere também a algo que acontece mais no interior, que foi o caso do Contestado, na região de Santa Catarina, lá perto de Ibirama, né, na região ali mais ou menos do meio oeste catarinense, de Caçador. Caçador até tem um museu do Contestado, Caçador é uma cidade catarinense, e vai até mais ou menos lá ao norte mesmo, fronteira com o Paraná, na região de Ibirama, tem um time, né, catarinense chamado Atlético de Ibirama, até por causa da cidade. Né? E era uma região que era contestada pelo Paraná, por isso tem esse nome. Tá? Era uma região que o Paraná reivindicava para si, mas depois acabou compondo o território de Santa Catarina. Tá? Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu em Canudos. Nós temos um povo insatisfeito com o poder nacional e até regional, que acaba então criando uma comunidade independente. As mesmas características. Eles tinham uma pegada mais monarquista, só que em Santa Catarina, coletivista, dividiam as coisas ali entre si, e messiânico. Por quê? Porque havia uma espécie de monge, né? Primeiro João Maria, depois José Maria. Só que ao contrário do sertão nordestino, em Santa Catarina tu não tens o problema de seca. O problema que ocorreu aqui, em termos, digamos, econômicos e sociais, foi outro. O problema foi a extração da erva mate, né, que acabou desalojando, né, impactando em algumas comunidades catarinenses, mas também a construção de uma estrada de ferro, né, que era a estrada de ferro Rio Grande e São Paulo. Então começou a ser construído, e nessa construção, inclusive teve aí a mão, né, a liderança de um cara, de um empresário chamado Percival Farquhar. Nós temos ali essa construção trazendo gente do Brasil inteiro, né, que foram contratados para trabalhar nessa estrada de ferro. Só que chegou um momento em que a concessão acabou, inclusive a concessão governamental para a estrada de ferro previa 15 quilômetros para o lado esquerdo e 15 quilômetros para o lado direito da rodovia, podia ser impactado pela obra da rodovia. Então muita gente foi desalojada também nesse contexto, o que gerou uma insatisfação. Além disso, nós temos a construção interrompida, tá? E esse pessoal que veio para cá, de várias regiões do Brasil, acabou ficando, né, desassistido, ou seja, acabou ficando desempregada e também, podemos dizer, em condições de miséria. Isso acabou levando ao movimento messiânico chamado Contestado. Bom, a Guerra de Canudos, essas 4 campanhas militares, foi no intervalo de 1 ano, mais ou menos. A Guerra do Contestado levou 4 anos. Então foi uma guerra em que aconteceu, por exemplo, o uso de um sistema de defesa muito parecido com as trincheiras europeias da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o fim da Guerra do Contestado ocorreu quando a Europa estava no meio da Primeira Guerra Mundial,
porque a Primeira Guerra Mundial rolou de 1914 a 1918. Tá? Então, e nós tivemos o uso do avião de forma militar pela primeira vez. Né? Os armamentos utilizados tiveram uma pegada que lembrou, ainda que respeitando as devidas proporções, a Primeira Guerra Mundial. Né? Então foi um combate bastante longo, né, bastante exaustivo, envolvendo as tropas federais ligadas ao exército, ligado ao presidente, que na época era o Venceslau Braz, né, pelo menos quando acabou a Guerra do Contestado. E nós temos também, né, do outro lado, os sertanejos, né, que eram chamados de assim porque ficava ali regiões mais do interior de Santa Catarina. Ok? São dois movimentos mais rurais, interioranos. Aí a gente tem algumas revoltas que são urbanas, né? Como a revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina, ela é interessante no contexto em que eu estou gravando esse vídeo, porque nós temos aí uma questão ligada ao Covid-19, ao SARS-CoV, né? A questão do vírus, a questão da vacina, se ela deve ser obrigatória ou não. De certa maneira, a gente relaciona, nesse contexto, o presente e o passado. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? De repente, eventualmente, alguém pode assistir esse vídeo daqui a alguns anos e esse momento pandêmico, né, esse momento de preocupação por causa do vírus, né, do Covid-19, pode passar. Mas, no momento que eu estou gravando, ainda o impacto é gigantesco. A revolta da vacina aconteceu na capital, Rio de Janeiro. Então, nós temos o governo de Rodrigues Alves, que, ironicamente, ele acabou, né, cedendo ao desejo do Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, inclusive tem uma fundação chamada Fundação Oswaldo Cruz, em homenagem a ele, que fica sediado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, bom, só para entender, o Rio de Janeiro era uma cidade com muitos problemas de ordem sanitária, né? E a proliferação de doenças era muito comum. Então nós temos duas doenças que naquela época, o início do século XIX, início do século XX, estava assolando o Rio, que era a capital, que era a varíola e a febre amarela. Então o médico Oswaldo Cruz veio para resolver esse problema. E aí ele implantou um sistema de vacinação compulsória, ou obrigatória, né, onde todos deveriam ser vacinados. E isso gerou, né, naquele momento, uma revolta da população que, obviamente, não foi só por causa disso. Tá? Então nós temos o presidente Rodrigues Alves, que inclusive em 1919 morre, né, decorrente da gripe espanhola. Né? Ele se reelegeu lá em 1918, mas morreu por complicações ligadas à gripe espanhola. Olha só que doideira. Né? E nós temos o prefeito Pereira Passos, naquela época, né, querendo modernizar a capital, Rio de Janeiro. Tornar a capital do Rio de Janeiro muito parecido com Paris. A França estava passando pela Belle Époque, um período de euforia econômica, lá no contexto do imperialismo, né, o colonialismo, segundo a Revolução Industrial e por aí vai. Então, o que ele fez? Ele começou a abrir muitos bulevares, ou seja, grandes avenidas, como a Avenida Rio Branco, bem no centro do Rio de Janeiro, passando pela Biblioteca Nacional, antiga Biblioteca Real, né? Então aí, essa abertura acabou também desalojando muita gente. Inclusive, muitas dessas pessoas acabaram tendo que viver na periferia, em regiões mais distantes ou em cortiços, inspirando aquele escritor conhecido como Aloísio de Azevedo. Né? Tem um livro chamado O Cortiço. Então, o cortiço também está vinculado ao contexto aí da revolta da vacina. É uma revolta que durou alguns dias, depois ela acabou se esvaziando, mas ocorreu, nesse caso, por causa da modernização, né, e desalojamento de uma parte da população do Rio de Janeiro e também por causa da vacina obrigatória instituída pelo médico Oswaldo Cruz. O que nos leva à revolta da chibata. Aí, um tempo depois, 1910, também ocorreu no Rio de Janeiro, né, capital, e aí a gente tem algo ligado à Marinha, tá? Marinha do Brasil, né, que impunha a alguns dos marinheiros, por uma questão até disciplinar, né, uma punição com chibatada, né, que é o chicote. A chibatada, inclusive, nos lembra da punição física imposta aos escravos antes da abolição da escravatura. Né? Então, entre marinheiros, principalmente marinheiros negros, houve uma revolta, né? Houve uma insurgência, a galera se revoltou e tal,
sob liderança do almirante João Cândido, né, contra essa punição física da chibatada. Depois teve um acordo com os marinheiros, o acordo não foi cumprido, os marinheiros foram, alguns marinheiros, incluindo o João Cândido, né, conhecido como Almirante Negro, por causa dessa atividade dele, pelo fim da punição física, acabou sendo preso, condenado, depois ele foi anistiado. Mas o que nós temos aqui é a revolta da chibata e um desdobramento da revolta, que foi o fim da punição física com chibatadas. Então, o que eu fiz aqui com vocês? Um apanhado geral, né, do que aconteceu nesses 36 anos. Tem muito mais coisa, obviamente, mas é um resumo, né, da República Oligárquica, incluindo aqui, né, o fato de fazer parte da Primeira República, né, esses donos do poder, que era aquela elite ligada aos cafeicultores, originando a chamada política do café com leite, né, o revezamento, né, entre aspas, né, mas dos 11 presidentes, 9 eram ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Então nós temos realmente, a gente percebe que prevalece presidente ou de São Paulo ou de Minas. Né? Aí nós temos o coronelismo, um fenômeno político e econômico também importante na época, com resquícios até hoje, na verdade, em algumas regiões do Brasil, e o voto de cabresto, que era a orientação, através de suborno, ameaça, para que a parte da população votasse num determinado candidato. Né? E os movimentos sociais, como Canudos, na Bahia, contestado em Santa Catarina e Paraná, Canudos e contestado com características muito parecidas, monarquistas, coletivistas, messiânicos. A revolta da vacina e a revolta da chibata, movimentos mais urbanos na capital, né, com reflexos principalmente na capital, Rio de Janeiro. Né, a revolta da vacina por causa da modernização da capital e a vacina compulsória, e a revolta da chibata pelo fim da punição física imposta aos marinheiros, principalmente marinheiros negros. Ok, pessoal? Então é isso aí. Não deixem de assistir ao vídeo de recapitulação, tá? Que é nós vamos fazer uma recapitulação e também nós vamos resolver algumas questões acerca desse assunto. Tá certo? Vejo vocês lá. Se você gostou, dá um curtir, compartilhe com seus amigos ali. É isso aí, até a próxima. Valeu!